Doutores e doutoras, eu vou dar uma dica muito interessante sobre defesas dentro de um processo de uso capião. Pessoal, a posse dentro de uma ação de uso capião, ela não é qualquer posse. Veja só o que eu direi agora. Ela é uma posse qualificada. Ela chama-se posse ad uso capionem. Posse ad uso capionem. É uma posse como se dono fosse. Então, se eu exercer durante um prazo, 15 anos, 10 anos, 20 anos, essa posse como se dono fosse, então eu tenho direito a adquirir a propriedade através de uso capião. Vejam só onde eu irei chegar. Então não adianta eu estar naquele imóvel e tendo dentro de mim que aquele imóvel pertence a fulano ou a Beltrano. Eu devo ter internalizado que aquele imóvel é meu. Eu devo ter internalizado que aquele imóvel é meu. A sociedade deve enxergar aquele imóvel como meu. Compreenda isso. A posse ad uso capionem. É aquele clássico exemplo que imagine que aqui temos uma fazenda e nessa fazenda habita um caseiro. Então, o respectivo dono dessa fazenda disse, olha, caseiro, você é um homem de confiança, gosto muito de você, gosto do seu trabalho. Durante os próximos 10 anos, eu terei que me ausentar. Irei até a Europa, farei um doutorado, posteriormente, irei para outros locais trabalhar, enfim. Eu quero que você cuide dessa fazenda. Mandarei os recursos necessários e darei aqui as ordens, faça isso, faça aquilo. Quero que com o tempo os custos sejam reduzidos e afins. E explica tudo isso. Ele vai para a Europa. Ele não passou 10 anos, passou 15 anos. É um exemplo, tá bom? Mais do que o necessário. Ou seja, aquele caseiro pode alegar a uso capião. Olha, temos o prazo aqui para um uso capião extraordinária. Não carece de justo título, de boa fé. Vou alegar uso capião. Pode isso. Mas, professor, ele não era possuidor, né? Ele não foi possuidor durante todo esse tempo? Foi. Pode uso capião? Claro que não, pessoal. Por quê? Não houve em nenhum momento algo chamado posse qualificada ou posse ad uso capionem. No meu ver, ao meu ver, nessa relação estava muito bem tratadas as posições. O caseiro cuidaria daquele imóvel, receberia o seu salário por esses cuidados. Seu patrão estaria trabalhando em outro país, enviando os direitos, enviando as ordens. Ou seja, em nenhum momento aquele caseiro ele agiu como se dono fosse. Ele pode até exercer às vezes de dono os poderes inerentes, mas ele não é o dono. Ele tem noção disso, toda a comunidade tem noção disso, por mais que ele cuide da fazenda. Então, dentro de uma defesa de uso capião, o lapso temporal inicial que você deve tentar esbarrar ou quebrar para evitar o sucesso dessa ação é a posse ad uso capionem. Quando começa a posse ad uso capionem? Imagine que nesse mesmo caso, passou os 15 anos. Passou os 15 anos, o seu patrão prometeu voltar em 15 anos. Só que agora, o caseiro liga para o patrão e ele não mais responde. Ele não mais responde, ele não dá notícias. Ninguém sabe se está vivo, se está morto. Parou também de dar o dinheiro. O caseiro, como ao passar dos anos foi diminuindo os custos da fazenda, agora continua tocando aquela fazenda, sua vida foi ali. Passaram-se sabe quantos anos mais? Passaram-se mais 15 anos. Total 30 anos de posse. O patrão, zero notícias. Herdeiros, zero notícias. Agora sim, o caseiro adentra com a ação de uso capião. E ele não alega 30 anos de posse, ele alega 15 anos de posse. Porque até aquele, entenda comigo, até aqueles primeiros 15 anos, ele não agia como se dono fosse. Não era posse qualificada de uso capionem. Ele estava sobre a égide de seu patrão, sobre ordens, sobre benefícios financeiros. Mas nesses últimos 15 anos, é a mesma posse, ele fez a mesma coisa. Mas entenda que a mentalidade da posse mudou completamente. Seu patrão não mais o beneficia financeiramente, não dá mais ordens. Ele começa a agir como se dono fosse. Ou eu cuido dessa fazenda, ou eu vou morrer de fome, um exemplo. Ou eu cuido dessa fazenda,
ou não tem quem cuide porque agora eu sou o dono. E ele agiu como se dono fosse. Nesses 15 anos, ele fez o quê? Fez as reformas necessárias, pagou água, pagou energia, pagou IPTU. O telhado caiu, ele consertou. A cerca não estava legal, ele consertou. Ele começou a agir como se dono fosse. Então a posse Adilson Capione está contida nesses 15 anos. Pessoal, isso para a defesa de uso capião é muito importante. Muito importante. Porque não é só ter a posse. Não é só ter a posse. Trata-se da posse Adilson Capione. Imagine que esse patrão passou 3 anos sem dar notícia, posteriormente ao término desses 15 anos iniciais. Ou seja, passou os 3 anos sem dar notícia e o caseiro disse, olha só, vou entrar com o uso capião. Entrou com o uso capião. E o que o caseiro esperto alegou? Disse, olha, tem aqui 18 anos de posse. Tem 18 anos de posse? A de uso capione? Não. Só tem 3 anos de posse. Porque os últimos 15 anos ele estava sob a égide do patrão. Então nem adianta o caseiro dar uma de esperto nessa situação. Compreenda tudo isso para montar uma defesa de uso capião adequada. Você quer conhecer um pouco mais sobre uso capião, defesas na uso capião, contestação, quais os fundamentos de uma defesa na uso capião? Em algum lugar deste vídeo estará disponível um link onde você poderá clicar e conhecer meu curso avançado sobre uso capião judicial e extrajudicial. Nos vemos lá.